Existem alguns assuntos no meio do povo de Deus que são polêmicos e levantam grandes questionamentos. Um desses assuntos é o batismo de crianças. Será que batizar crianças é uma prática bíblica? Não seria isso apenas um ritual católico perpetuado pelos reformadores do século XVI? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Para entendermos esse assunto, nós precisamos compreender, primeiramente, a aliança de Deus. Deus tem apenas um pacto depois da queda. Esta aliança é geralmente chamada de um pacto da graça. É uma aliança eterna e não será mudada até que o propósito de Deus em salvar o seu povo seja totalmente cumprido. Em Gênesis 17, do verso 7 a 14, nós temos o estabelecimento original desta aliança. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Agora veja que a aliança é entre Deus, Abraão e os descendentes de Abraão. Em Romanos 9, do verso 6 ao verso 14, o apóstolo Paulo explica isso, dizendo que os descendentes de Abraão não são aqueles que procedem da raça física de Abraão, mas os verdadeiros descendentes de Abraão são os filhos da promessa. Paulo diz que nem todos os de Israel são de fato israelitas, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Em Gálatas 3:29, o apóstolo Paulo afirma aos gentios: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso quer dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão são todos aqueles que creem na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou dizendo isso porque há muitas pessoas que pensam que quando Jesus veio ao mundo, ele inaugurou uma outra aliança completamente diferente daquela do Antigo Testamento. Mas isso não é verdade. A aliança com Sete, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com o próprio Cristo são apenas estágios diferentes da mesma aliança. Cristo é a concretização histórica da única aliança de Deus com o seu povo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não há várias alianças. Há apenas um pacto do qual Cristo é o mediador. Na época do Antigo Testamento, este pacto foi administrado de forma diferente do Novo Testamento, mas a essência era a mesma. Agora, observe que essa única aliança de Deus tem um sinal, que a Bíblia chama de o selo da aliança, o selo do pacto da graça. No texto de Gênesis 17, no versículo 11, diz que o sinal da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão. O sinal é uma demonstração visível do relacionamento de Deus com o seu povo. Por exemplo, o anel de noivado é um sinal do relacionamento entre o homem e uma mulher. Assim também, a circuncisão no Antigo Testamento era o sinal do pacto entre Deus e o seu povo. Toda pessoa que cresce no Deus de Abraão deveria receber esse sinal de que ela creu, esse sinal da fé. Isso é muito claro em Romanos, no capítulo 4, versículo 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo chama a circuncisão de o selo da justiça da fé. Ele diz que Abraão creu e recebeu o sinal da circuncisão como selo da sua fé. Agora, um fato intrigante é que na aliança abraâmica, a criança também recebia o sinal da fé, mesmo sem ter fé. O verso 12 do capítulo 17 de Gênesis diz que o que tem 8 dias de nascido será circuncidado entre vós. Em outras comunidades daquela época, a circuncisão servia como um sinal de introdução na maioridade com a chegada da puberdade. Mas, na aliança abraâmica, a circuncisão incluía a criança de 8 dias. Isso significa que na aliança abraâmica, a circuncisão enfatizava um selo pactual, o selo da justiça da fé, como disse Paulo, e não a chegada da maioridade. A pessoa que não recebesse o sinal da aliança, literalmente deveria ser cortada do meio do seu povo. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Isso nos mostra que o selo não era algo opcional, mas uma ordenança imposta pelo próprio Deus. Agora, quais as implicações destas verdades apresentadas? A primeira delas é que há uma continuidade da aliança por todos os tempos para todos os descendentes espirituais de Abraão. Por esta razão, se somos de Cristo, também somos descendentes espirituais de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em segundo lugar, Jesus não inaugurou uma outra aliança, como as pessoas pensam. A nova aliança não era algo que não existia antes e que acabara de ser inaugurada por Jesus. Não, a nova aliança significa a mesma aliança renovada, ratificada, restaurada. Em terceiro lugar, devemos nos lembrar também que com 8 dias de nascido, a criança deveria receber o sinal da aliança.
No caso de Abraão, que era um adulto, ele primeiro creu e depois recebeu o sinal dessa fé, porque essa era a regra para todos os adultos. Mas isso não pode ser verdade em relação a Isaac. A palavra de Deus diz que Isaac recebeu o sinal da fé, mesmo sem ter a fé que o sinal exige. Isso quer dizer que na aliança Deus tratou as crianças de forma diferente dos adultos. Elas receberam o sinal da fé, mesmo sem poderem exercer fé. Portanto, é um enorme equívoco argumentar que é errado administrar o sinal da fé antes que a fé esteja presente. Colocar o sinal da fé nas crianças era algo tão sério para Deus que ele quis matar o próprio Moisés por ter negligenciado esta ordenança. Mas agora você me pergunta, afinal, por que batizamos então nossas crianças? A resposta é simples. Estamos na mesma aliança abraâmica e no Novo Testamento o batismo substituiu a circuncisão. Isso significa que os dois sacramentos do Antigo Testamento não foram abolidos, mas foram substituídos. O nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. Portanto, assim como o sacramento cruento do Cordeiro Pascal foi substituído pelo sacramento incruento da Ceia do Senhor, assim também o sacramento cruento da circuncisão foi substituído pelo sacramento incruento do batismo cristão. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz algo interessante a esse respeito. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo que os gentios que estavam em Cristo também foram circuncidados. Mas como assim? Afinal, eles não passaram pelo rito da circuncisão judaica. Paulo responde que Cristo fez essa circuncisão, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Ou seja, todos nós, descendentes espirituais de Abraão, o povo da promessa, também recebemos o selo da aliança no dia em que nós fomos batizados. O batismo, portanto, é a continuidade essencial da circuncisão do Antigo Testamento. A questão agora que se levanta é esta: se nós estamos na mesma aliança abraâmica e se o batismo é a substituição da circuncisão, então quem revogou às crianças o direito de receber o sinal da aliança? Onde está um só mandamento que proíbam as crianças de terem acesso a tal privilégio na aliança? Nós cremos que a Escritura autoriza a administração do batismo às crianças pelo simples motivo de que no Antigo Testamento as crianças recebiam o sinal da aliança mesmo sem terem exercido fé. Assim também hoje, na era do Novo Testamento, as crianças também devem receber o sinal da aliança, pois como disse o apóstolo Pedro, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chama. Os pais da igreja reconhecem e mencionam a prática do batismo infantil em seus escritos. Pelo menos 9 dentre 12 pais que viveram nos 2 primeiros séculos da era cristã referem-se à prática do batismo infantil. Homens como Justino Marte, Irineu e Orígenes. Essas verdades nos remetem a algumas conclusões. A primeira delas é que nós somos contra o dispensacionalismo. O dispensacionalismo diz que Deus na história tentou várias formas diferentes de salvar o seu povo e nunca conseguiu. Mas para nós há um só pacto, há uma só aliança e uma só forma de salvação para o povo desta aliança: a fé no Cristo que viria. Portanto, o dispensacionalismo só pode ser falso. Também nós somos contra a exclusividade do credo do batismo, que diz que somente aqueles que creem podem receber o sinal da aliança. Como vimos, desde o Antigo Testamento, Deus incluiu as crianças na aliança e permitiu que elas recebessem o sinal da fé, mesmo sem terem a fé. Cremos que nossos filhos são os filhos do pacto de Deus e que eles devem receber o selo da mesma aliança abraâmica. Não importa se você que está me ouvindo aceita ou não esta verdade. O que importa é o testemunho da palavra e não o que nós pensamos a respeito da palavra. Se Deus quis incluir as crianças no pacto da graça, não temos direito nem autoridade de agir contra a sua vontade. E por fim, nós somos contra a negligência do povo da aliança em colocar o sinal do pacto em seus filhos. Os pais que não apresentam seus filhos para o batismo ou são desavisados ou são rebeldes. A Confissão de Fé de Westminster afirma que, apesar do batismo não salvar a criança, é grande pecado contra Deus o ato de negligenciar e desprezar esta ordenança de Deus. É preciso resgatar esta verdade a fim de que possamos honrar o Deus da aliança e não transgredirmos deliberadamente as suas ordenanças. Que o Senhor nos ajude nisso.